Olá, começa agora na TV Unifev, o ponto de encontro do esporte votuporanguense, programa Meio de Campo, sempre com espaço aberto a todas as modalidades esportivas aqui da nossa cidade e da nossa região. E hoje o assunto principal será o Karatê, aliás, modalidade que trouxe para Votuporanga as primeiras medalhas nos Jogos Regionais que estão sendo realizados lá na cidade de Andradina. E para falar do desenvolvimento do esporte aqui na cidade, recebo uma das pessoas aí, um dos ícones do esporte votuporanguense, o Sensei Adebaur Borges. Sensei Adebaur, bem-vindo ao programa Meio de Campo, falar do Karatê, que tantos resultados positivos trouxe e ainda traz para Votuporanga. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, em nome da Associação, da Secretaria de Esporte e de todos os nossos atletas. A gente vai falar bastante aí, para você conhecer um pouco mais desse esporte e também da história, né, do Adebaur. Tem uma história muito rica aí de dedicação e também da formação de pessoas, da formação de atletas aqui em Votuporanga. Um dos destaques da nossa equipe de Votuporanga, que aliás trouxe um bom resultado lá de Andradina, é o Caio. O Caio está aqui no programa. Bem-vindo. Vamos contar um pouquinho aí da tua vida no Karatê, Caio. Muito obrigado pela oportunidade de estar dissertando um pouquinho do Karatê. O Karatê na minha vida começou perto dos 9 para 10 anos. Foi um amigo meu que me levou ao Karatê, na antiga academia na rua Tibagi. Um dia à noite, sentado lá, meu pai falou: filho, vamos conhecer. Você precisa fazer um esporte. Naquela época eu não fazia nenhum tipo de esporte. Apaixonei logo de início. Vi aquela sensação, na época estava passando o kata, que é uma luta imaginária. Desde logo na próxima semana já comecei e dali 3 meses que competi minha primeira competição. Então foi uma sensação, um prazer, um complemento que fez eu me sentir mais importante, ver o que eu poderia atingir, o que eu poderia evoluir. Até na vida, conheci um complexo de novos amigos, muito importante. Tá aí, tem muita coisa boa, exemplos, a gente traz aqui no programa Meio de Campo exemplos do que o esporte pode transformar, trazer de coisas positivas aí na vida das pessoas. O Caio é um exemplo disso, a gente vai conversar bastante, destrinchar um pouco mais essa história e a gente vai falar também, um dos assuntos do programa de hoje, o Campeonato Brasileiro. Mandar um alô pro nosso amigo Douglas Rigo Escata aqui, São Paulino, tá depressivo. A gente teve que dar uma animada nele aqui para ele trabalhar. Calma, vai melhorar a vida. Mas o fato é que não tá fácil dar o torcedor de São Paulo. Mas não cai, viu? Não cai, não vai ser rebaixado não, porque não tem time para isso. Tem só colocar a cabeça no lugar e parar de... Nossa, que jogo feio, meu Deus. Mas enfim, esse é assunto mais para frente, vai passar todo o resultado aí, todos os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, tabela de classificação. Falar desse jogo do São Paulo, falar do jogo do Corinthians, empate também. O Santos empatou e o Palmeiras conseguiu vencer em casa. E também os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos começar de vez aí no Karatê, falar da modalidade que trouxe para Votuporanga as primeiras medalhas nos jogos regionais que estão ocorrendo lá na cidade de Andradina. O pessoal, a equipe comandada pelo Sensei Adebaur Borges, o grande destaque ficou por conta do Caio, foi medalha de ouro no comitê 60 a 65 quilos, mas brilharam também o Nick Borges e o André Luiz. Aliás, o André está aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho vai falar com a gente também. Eles ficaram com a medalha de bronze no comitê absoluto e kata, respectivamente. Os três, o Caio, o Nick e o André, ainda seguraram a medalha de bronze no kata por equipe. O Ademir Aranha ficou em quinto no comitê 70 a 75 quilos. Alexandre Centurioni em sétimo na categoria acima de 80 quilos. E na classificação geral, Votuporanga ficou com a quarta posição. Em primeiro ficou Rio Preto, depois Andradina em segundo, Jales em terceiro, com apenas um ponto atrás, Votuporanga na quarta posição. Esse ano os jogos regionais vieram aí com uma novidade, uma diferença. Não tem mais aquela questão de primeira e segunda divisão. Sensei Adebaur, como é que isso influenciou na modalidade no Karatê? Olha, para cidades que são de primeiro ao oitavo, nos jogos, não teve muita diferença. Mas as cidades que ficavam
abaixo e as cidades assim um pouco menores é um pouco mais difícil, porque a segunda divisão fazer com que os atletas tivessem contato com os 8 primeiros. E aí é assim, é uma experiência você lutar com o pessoal da primeira, né? O que ficou um pouco mais difícil, mas foi para cidades menores e que tem uma quantidade menor de atletas. Ô Caio, na tua opinião, como que foi a tua participação, como é que é a tua autoanálise dessa edição dos Jogos? Começando, já era, desde quando comecei no Karatê, os Jogos Regionais já tinham uma grandiosidade para o Karatê. Devido à complexidade e à importância para a cidade, e também no Karatê é muito visado. É um nível que quando você atinge o título, a vitória, você praticamente muda de nível. Você tem um respeito com os adversários muito grande. Esse título eu venho perseguindo desde os meus 16 anos, quando eu só participava pelo kata, por causa que o Karatê tem uma diferenciação do kata a partir de 16 e comitê, que é a luta, a partir dos 18. Minha primeira competição de luta foi o ano passado, com a medalha de bronze. Já tinha ficado muito feliz por atingir as 3 primeiras colocações. Só que a evolução junto com o Sensei Adebayor e totalmente a equipe, o apoio que eles deram, foi primordial para conseguir essa medalha de ouro. Porque competi com atletas muito bem gabaritados e uma final que foi muito competitiva contra uma cidade que sempre é praticamente campeã dos Jogos Regionais, até mesmo no quadro geral de medalhas que foi São José do Rio Preto. Então, creio que eu evolui muito tecnicamente e até mesmo na questão emocional, psicologicamente. Adebayor, e a tua visão no geral da equipe? Como é que foi a avaliação final da participação em Andradina? Olha, pela quantidade de atletas que nós levamos, nós fomos sem 2 atletas, que é o Zé Gabriel e o Adam. Eu acho que o resultado foi um resultado bom, né? Porque essas medalhas que nós tivemos, assim, a gente já acha que já é um pouco mais difícil devido ao tipo de arbitragem que é feita. Esse ano veio alguns árbitros de São Paulo, da Interestilo, e aí deu uma amenizada um pouco na arbitragem. E não é cornetado, né, que a gente vai falar hoje, a gente conversou fora do ar, eu pedi para eles trazerem as medalhas, mas tem um probleminha, né, Adebayor? Não tem medalha por enquanto ainda. Por enquanto, as medalhas devem chegar dia 17, né, que era para ter chego já semana passada. Então, a partir de hoje, essas medalhas devem chegar lá. E aí vão enviar essas medalhas para Votuporanga. Tá, perguntar para o Caio aqui, porque segundo o Adebayor, o Caio confirmou também, nesse período aí que você luta o Karatê, participa do Karatê, você já teve participação em grandes campeonatos, né? E grandes resultados também, sul-americano, medalhas em mundial. Conta um pouquinho pra gente onde que o esporte, que o Karatê já te levou e teus feitos aí na modalidade. Então, começamos o primeiro grande campeonato, posso destacar, foi meu primeiro brasileiro, que foi em Santa Cruz do Sul, em Chapecó, Santa Catarina. De lá para cá, todo ano foi uma competição, ou nacional ou internacional. Buenos Aires, Argentina, foi o que me marcou mais, com 12 anos, fui campeão mundial, numa categoria infanto-juvenil. Posteriormente, o Campeonato Pan-Americano em Brasília, e depois, novamente, na Argentina, consegui meu segundo título pan-americano, já na categoria juvenil. E o último foi o Mundial, também na Argentina. Voltei já numa categoria um pouco mais difícil, uma categoria juniores, que eu tinha ainda 17 anos e competi com atletas com 21. Até que a final foi com o italiano. E devido à minha categoria ser um pouco, vamos supor, longa, 16 a 21 anos, foi uma luta muito difícil, mas o Brasil inteiro praticamente já rodei pelo Karatê. Que legal. Tá certo, a gente vai pro intervalo, né? Vai ter a mudança agora, a nossa substituição, daqui a pouco vai entrar o André Luiz, que vai substituir o Caio. Mas eu gostaria, Caio, que você tivesse a palavra aí, quiser mandar um seu recado, seu agradecimento, porque eu tenho certeza que muita gente te incentiva nessa prática esportiva, né? Sim, gostaria de deixar um recado aqui. Principalmente, vamos começar para o Sensei Adebayor e toda a equipe, porque sem ele eu não estaria aqui. Não é só a minha vontade de praticar uma arte marcial ou participar de competições, tem todo o caráter técnico e o apoio. Principalmente meu pai e minha mãe, Carlos, Márcia, que sempre me apoiaram. A secretaria, que hoje dá um apoio muito grande de esportes. E principalmente todo o entorno da nossa equipe, o André, o Nick,
Porque esse conjunto, essa equipe, junto no campeonato, e até eles me apoiaram muito, que faz você ter a força suficiente para conseguir quebrar as barreiras. Então, agradeço também, Jussiano, a participação e a todo o convite para estar expondo um pouquinho do Karatê na cidade. Certo. Esse é o Caio Vinícius Caetano Velho, medalha de ouro nos Jogos Regionais. Contou um pouquinho pra gente aí de toda a história vitoriosa no Karatê. Daqui a pouquinho, o Sensei Adebayor continua aqui com a gente. Vem o André Luiz, a gente vai continuar falando de Karatê hoje no programa Meio de Campo.